Irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você esteja bem, que tenha tido uma excelente semana. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que ele é um pouco polêmico, ele é meio delicado, mas ele é muito necessário ser tratado por nós como igreja. Já de antemão, eu quero deixar claro aqui que os vídeos que eu gravo são para cristãos que creem na Bíblia, não importa se são católicos ou protestantes, mas que creem na Bíblia e que têm a Bíblia como sua regra de fé e de prática. Se você não crê na Bíblia, se você acredita que a Bíblia é ultrapassada, é machista, ou que a Bíblia foi escrita por homens e, portanto, ela não tem poder sobre nós, então eu te peço que não assista esse vídeo, porque não você corre o risco de ficar chateado comigo e eu vejo talvez até revoltado. Mas se você é cristão, se você crê na Bíblia e está disposto a ouvir da parte do Senhor aquilo que é a verdade, né? Não a verdade minha, nem a verdade do padre ou do pastor, mas a verdade de Cristo. Então, para você que vai continuar com a gente, então vamos ao tema. O tema nosso de hoje é uma contaminação pior do que a Covid. Não poderia existir um título melhor, um tema melhor para essa mensagem, porque nós estamos vivendo agora, já há 5 meses, esse momento de pandemia, onde as pessoas estão ficando desesperadas, né? O Brasil já bateu aí a marca de 100 mil mortos, infelizmente, e as pessoas não podem ficar próximas e tem que tomar determinados cuidados, usar máscara, álcool gel, porque as pessoas têm pânico, elas têm pavor da contaminação da Covid. E isso é certo, é correto, a gente tem que se cuidar, é um vírus perigoso, é uma contaminação que pode levar a pessoa à morte, e mesmo quando não leva à morte, leva a pessoa a ficar no hospital, entubada, então realmente a gente tem que ter muito cuidado. Porém, nós vamos tratar de uma contaminação aqui agora, que ela é pior do que a Covid. Sim, porque a Covid, assim que sair a sua vacina, nós estaremos imunes, né? Nós não vamos mais ter que preocupar com a Covid quando a vacina estiver aí disponível para todos nós. Porém, essa contaminação que eu vou tratar aqui agora, só existe uma vacina para ela. E o nome dessa vacina é o sangue de Jesus. Então, se você se enquadrar de alguma forma dentro disso que eu vou falar aqui, não se desespere, tá? Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que eu escuto da palavra e eu tenho a oportunidade de saber a verdade, se eu não me emendar, aí a situação fica um pouco diferente. Hoje nós vamos ter 3 referências para tratar desse assunto. E nós vamos começar com a referência aqui, que está em Romanos. Então você já pode separar aí a sua Bíblia, está em Romanos, capítulo 11, no verso 22. Mas de que contaminação que você está falando, irmã? Você deve estar pensando, você já vai direto para o texto sem falar da contaminação? Eu estou falando de imoralidade sexual. Sim. Irmão, você está falando para cristãos? Você acha que no meio da igreja tem imoralidade sexual? Infelizmente tem. Muitas pessoas que se dizem cristãos, que congregam, que vão à missa, que vão aos cultos, vivem sim em imoralidade sexual. E muitas vezes acham que não é imoralidade sexual. E agora nós vamos entender aqui aonde que está a imoralidade sexual no meio do povo de Deus. Romanos 11, no verso 22, a palavra diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, ou seja, para os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Infelizmente, existe uma mentalidade errada dentro do povo de Deus, onde que você pode fazer o que você quiser porque Deus é bom. Existem pessoas dentro do povo de Deus vivendo amaziados, vivendo sexo ali no namoro, com essa desculpa de que Deus é bom, Deus é amor, eu amo minha namorada, eu não traio ela não me trai, o nosso sexo é em amor. Irmão, daqui a pouco vamos chegar no texto que vai te explicar que não é bem assim. Alguns de nós, quando éramos jovens, nós que somos assim mais antigos como eu, nós ouvimos que sexo é pecado, porque
Foi isso que a serpente ensinou para Adão, que se a serpente não tivesse ensinado o sexo para Adão e Eva, que as pessoas teriam feito. Isso não procede, irmãos. Isso, infelizmente, foi um ensino errado. Sexo não é pecado. Veja bem o que eu estou dizendo. Sexo não é pecado. Não estou falando de promiscuidade, estou falando de sexo. Quando que o sexo é santo? Foi Deus que criou o sexo. O sexo é santo dentro do casamento. Para você ter certeza disso que eu estou falando, você vai agora lá para o livro de Hebreus. Aí à frente de Romanos, bem mais à frente de Romanos. Abre lá no capítulo 13. O verso 4 vai dizer assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Se você não é casado com essa pessoa que você se relaciona, casado de verdade, não é juntado com fé, casado não, irmão. Casado no cartório, na igreja, com a bênção do padre ou do pastor, se você não vive essa união como um matrimônio, você vive em imoralidade sexual. Tá? Se você é solteiro e vive vida sexual, você vive o que a gente chama de prostituição. Prostituição não é só a pessoa que vende sexo, não. Se você pratica o sexo fora do casamento, no namoro, isso é prostituição. Se você é casado e aí o seu casamento não teve legalidade para ter sido desfeito e você vive esse tipo de prática, você vive o adultério. Eu não vou entrar aqui no mérito do divórcio, nem do novo casamento, porque isso é um assunto um pouco mais amplo. Inclusive hoje eu publiquei lá no Facebook um vídeo do pastor Malafaia, Silas Malafaia. Se você quiser, você vai lá no meu Facebook e confira o vídeo. É aquela forma que eu creio, ok? Então lá tá falando de divórcio e novo casamento. Aqui nós estamos falando da imoralidade do meio do povo que se diz cristão, que tá vivendo dentro dessa liberalidade toda. Ah, eu vivo junto com o fulano, eu respeito ele, eu sou a esposa dele. Não, você não é a esposa dele. Porque se você vive com uma pessoa e ela te respeita, ela te ama, e você a ama, ela te respeita, então por que não se casa? Ah, irmã, eu não me caso porque ele é católico e ele foi casado na igreja católica, ele não pode se casar pela segunda vez. Por que ele se separou? Ele foi traído? Se ele foi traído, se ele não teve como consertar aquele casamento, então ele é livre para se casar. Ah, mas ele não quer se casar comigo, então por que você está namorando ou convivendo com essa pessoa? Julgo desigual. Por isso eu falei no início do vídeo. Nós que somos cristãos, nós vivemos pela regra da palavra. Não por aquilo que nós achamos. Ah, mas eu sinto que ele é de Deus para mim. Se o que você tem com ele não está de acordo com a palavra, então não é de Deus, irmão. Irmã. Né? Porque não são só mulheres que veem esses vídeos aqui. Isso é um assunto muito sério. Quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, você tem com essa pessoa uma ligação de alma. Eu lembro quando eu fazia seminário, o pastor Paulo Breder, que foi meu professor de libertação e aconselhamento, um homem muito sábio, um pastor muito sábio, ele dizia que quando as pessoas se unem em relação sexual, são como duas folhas de papel que se grudam. Aí há uma ligação de alma e a transferência de demônios nessa ligação de alma. Se uma das pessoas foi endemoniada, você sabia disso? Quando você tem essa ligação de alma e tem que desfazer aquele relacionamento, né? Não vai pra frente, não é uma coisa, não é um casamento. Cada vez que você se descola, que você desfaz aquela ligação de alma, ficam pedaços de uma pessoa na outra. Imagine que você colhe duas folhas de papel anal, depois tente arrancar. Você não vai conseguir mais ter as folhas inteiras como elas eram antes. Agora imagine que eu descolo dessa e eu colo em outra e vou colando, milhares e milhares de ligações. Olha como essas pessoas ficam fragmentadas. Irmã, você está falando para crente, existe isso no meio dos crentes? Existe. Existe, eu tô falando porque eu dou aconselhamento. Eu escuto essas coisas sempre na vida das pessoas. Porque foram ensinadas errado. E se você é pastor e tá vendo isso aqui, e tá deixando uma ovelha sua viver essa vida errada, passando a mão na cabecinha dela, Deus vai cobrar de você. Porque aqueles que são chamados para ensinar e para pregoar a palavra, eles têm a responsabilidade, primeiro, de viver uma vida santa. Né? Porque a Bíblia diz que os pastores devem ser, o bispo e o pastor, ele deve ser marido de uma única mulher. Então, se você tem um pastor que já está em terceiro, quarto, quinto casamento, você já pode ficar meio preocupado com esse pastor. Porque a orientação das cartas doutrinárias
Não, é essa. Irmão, como que você tem certeza que existe essa ligação de alma, essa transferência de demônios? Da onde você tirou isso? Então vamos ler. Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, os versos 16 a 18. A palavra diz assim: Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Quantas pessoas, às vezes, vão para a igreja e começam a fazer um trabalho de libertação. E aí a gente cuida daquela pessoa, orienta, aconselha, e a pessoa está sempre cheia de capeta. Ai, mas eu não sei mais o que eu faço, eu não bebo mais, eu não faço isso, não faço aquilo. E os capeta voltam. Volta por isso, porque vive imoralidade sexual. Irmã, então quer dizer que se meu marido me trai, eu sou uma mulher, cristã, uma mulher correta, meu marido vai lá e dorme com a prostituta, ele vem em casa, dorme comigo, traz capeta pra mim? Traz. É por isso que a Bíblia permite o divórcio no caso de imoralidade sexual, porque você não é obrigado a conviver com uma pessoa que fica transferindo capeta pra você. Agora, eu não vou entrar no mérito do novo casamento aqui, como eu disse, porque isso aí é uma questão para um outro vídeo, é um outro tema. E também já é um assunto bastante claro, que não precisa de ninguém ficar batendo nele sempre. Eu tenho certeza que vai ter alguém, quando tem alguns que não são, que não tem muita fé naquilo que nós falamos, que nem sempre são cristãos, pode ser que alguém veja, porque são apenas um religioso, cresceu ali, foi batizado naquela fé, mas não pratica de fato aquela fé. Pode dizer assim, Luizane, eu não concordo. Eu não concordo porque eu sou uma pessoa boa, eu pratico bondade, eu faço bondade para todo mundo. Deus conhece o meu coração, então não tem nada a ver eu viver amasiada, eu viver um sexo fora do casamento. Meu querido, minha querida. Bom só tem um, que é Deus. O próprio Jesus já falou isso. Não adianta a gente passar a vida inteira arrumando desculpinha para aquilo que a gente sabe que é errado. Se você é de fato cristão, cristã, arrume a sua situação. E não deixa passar muito tempo, não. Porque quando o Senhor vier na sua glória buscar a sua igreja, se você for dizimista, ofertante, se você vai na escola bíblica dominical, vai na catequese, vai na missa, vai no culto, mas se você vive imoralidade sexual, você vai ficar para trás. Não são pecados como Paulo falou aqui, não é um pecado simples. Não é um palavrão que eu falei, agora eu mudei de vida, não. É um pecado no corpo. É uma contaminação grave, suja, que vai impedir a sua salvação. Irmã, mas eu não acredito. Eu não interpreto desta forma. É a mesma coisa que nós chegamos no velório, uma pessoa está morta, eu dizer pra você que essa pessoa está morta e você dizer, não, mas eu não concordo, eu acho que ela tá viva. Então leva o defunto pra sua casa e ele vai feder lá na sua casa. Quando a gente vai contra o que está escrito claramente na palavra de Deus e fica tentando arrumar desculpinha, a gente tá como um cadáver fedido, podre dentro de casa. E se você já ouviu uma orientação do seu pastor ou do seu padre, do seu sacerdote, do seu diretor espiritual, e você não concorda com esse pastor, vou procurar outro. E fica sempre procurando um que fale aquilo que te agrada. Meu filho, você não é cristão. O evangelho é cruz. O evangelho é renúncia. Se você vive uma situação irregular e essa palavra vai doer no seu coração, procure um diretor espiritual. Procure o seu padre. Procure o seu pastor. Procure uma pessoa da sua confiança. Ore. E se for necessário, desfaça esse relacionamento. Se essa pessoa não pode se casar com você, se existe um motivo que não dá para poder consertar a situação, desfaça. É melhor você viver sozinho, com Cristo e salvo, do que passar a vida inteira enrolado e ir para o inferno. Porque você viu ali, no texto de Romanos, Deus é bom, mas não é palhaço. Ele age com bondade, mas também age com severidade com aqueles que caíram. E que se nós caímos, ele também vai agir com severidade conosco. Então, se você conhece alguém
que vive batendo nessa tecla. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Se você conhece alguém que vive uma situação irregular e por algum motivo foi ensinado errado, e que essa pessoa parece que vive em paz com isso, pregue para essa pessoa. Mande esse vídeo para essa pessoa. Ah, irmã, mas a pessoa vai ficar com a raiva de mim. Não tem problema. Você vai ter plantado a semente, a boa semente do evangelho. Você vai estar livrando essa alma do inferno. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Muitas vezes eu tive que falar uma palavra dura para as pessoas, e a pessoa às vezes ficou mais chateada comigo no dia, mas às vezes meses ou anos depois eu encontro com essa pessoa e ela vai me dizer: Luizane, você estava correta. O Espírito Santo ministrou no meu coração aquilo que você disse, e eu consertei a minha vida, emendei meu casamento, eu separei daquele namoro e consertei meus caminhos. E só para finalizar aqui, infelizmente, irmãos, tem pastores, homens de Deus, que estão sempre com a pedra na mão para atacar aí nos homossexuais. Eu vejo isso o tempo todo na rede social. E eu não estou querendo dizer com isso quem está certo e quem está errado. Isso a Bíblia diz, nós já falamos disso no vídeo anterior, que nós falamos sobre a situação da Tammy Gretchen. Mas se você é pastor e vive com essa pedra para atacar no homossexual, e não usa essa mesma pedra para corrigir a sua ovelha que vive imoralidade sexual, você é um hipócrita. Os pecados sexuais são todos abomináveis. O adultério, a prostituição, a homossexualidade, tudo isso é abominação ao Senhor, não é só a homossexualidade. Então, se você tem critério, estimação por esse ou aquele pecado, Cristo não tem. Cristo quer que você viva e pregue a santidade. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E que se você não gostou de ouvir e fique chateado comigo, eu sinto muito. Mas não fui eu que escrevi. Não sou eu que criei a palavra de Deus. Eu sou simplesmente aqui uma voz que transmite aquilo. E lembre-se sempre que essa palavra, ou todas as outras palavras que eu prego aqui, primeiro elas são aplicadas na minha vida. Primeiro a espada bate aqui, dói aqui, para depois doer aí. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado e que você possa passar por esse tempo de pandemia aprendendo cada dia mais e mais sobre a misericórdia do Senhor na sua vida. Tenha medo da Covid, sim, porque é uma coisa séria, mas tenha mais medo de padecer o fogo do inferno. Deus te abençoe. Fique na paz.